A paz do Senhor, amados, estamos aqui em mais um Meditando na Palavra para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? E hoje nós estaremos meditando em um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 32. Nós estaremos aqui dando continuidade, amados, ao tema arrebatamento, os sinais, amém? E aqui a gente vai ver no versículo 32, que diz assim: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vede todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Amém? Acabamos de ler aqui 3 versículos do Evangelho de Mateus, capítulo 24. E nós estamos lendo aqui, amados, palavras do próprio Cristo, palavras do próprio Jesus, e ele aqui contando o quê? Uma parábola, uma história. E ele usa a figueira aqui como símbolo. Amados, se nós formos reparar na Bíblia, nós vamos entender que a figueira, ela simboliza o povo judeu, ela simboliza o povo de Israel. Há um texto muito forte que fala a respeito disso, que está em Jeremias, capítulo 24, do versículo 1 ao 10, onde Jeremias vai falar a respeito de figos bons e figos maus. Os figos bons simbolizando aquele povo que realmente caminhava com Deus, aquele povo que realmente servia a Deus. E os figos maus, aqueles que estavam ao lado do rei Zedequias, que não tinha compromisso nenhum com Deus. Então a figueira, ela simboliza Israel. E Jesus aqui ele vai dizer que quando os ramos dela se tornarem tenros e brotarem folhas, sabeis que está próximo o verão. Amados, presta atenção, há um mistério aqui muito grande nessas palavras de Jesus aqui, ao qual o Espírito Santo quer nos revelar neste dia. Porque no ano 70, depois de Cristo, Israel foi destruída, Israel deixou de existir. O povo romano, ali, o exército romano invadiu Israel, destruiu o templo, o povo judeu tiveram que fugir por túneis para outras nações, e o país Israel, ele deixou de existir. Em 1948, porque a gente vem falar de uma forma resumida aqui, Israel foi novamente proclamado um Estado. Israel voltou a existir, o povo judeu voltou para aquela terra. Em meio a guerras, ele foi conquistando o seu espaço novamente. Tanto que em 1967, o povo judeu reconquistou a terra que formava a Palestina, terra a qual pertencia aos judeus, mas que quando os romanos ali entraram, destruíram, foram embora, os palestinos tomaram conta, mas em 1967 ela foi reconquistada. E por que eu estou te dizendo tudo isso? Porque, amados, em 1948, a figueira, ela voltou a brotar. A figueira, presta atenção, ela começou a crescer novamente. Hoje nós vemos notícias lá de Israel, de um povo que já está estabelecido, de um povo forte. Nós estamos vendo aí até que o presidente americano quer mudar, né? E fazer da capital de Israel novamente Jerusalém. Então algo muito forte, amados, tem nesse versículo aqui, sabe por quê? Porque diz assim, ó, no versículo 34, nesses versículos eu quero dizer, né? E no versículo 34 diz assim, ó: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. De que geração Jesus estava falando aqui? É certo que ele não falava da geração a qual viveu ao tempo em que ele passou aqui na terra. Então qual é esta geração a qual Jesus está dizendo aqui que não passaria e que todas estas coisas iriam acontecer? Que esta geração iria provar do que? Do arrebatamento. Que geração é essa, amados? A geração após a figueira brotar. Amados, isso é muito sério, porque Israel voltou a ser nação em 1948. Se você for fazer alguns cálculos aí, você vai ver que uma geração
Hoje em dia, uma vida, ela não vive mais do que os seus 100, 110 anos de idade. Então, se você for fazer algumas contas, eu não estou dizendo aqui para marcar a data certa, não é isso, presta atenção. Mas o próprio Cristo diz aqui que após a figueira brotar, estaria próxima à volta dele e que não passaria dessa geração. Então, amados, se nós formos contar aí 100 anos para frente, depois de 1948, a volta de Cristo está muito mais perto do que nós imaginamos. Isso aqui é uma palavra profética, amado. O próprio Cristo aqui, quando contou essa história, ele contava de uma forma profética, como ele contou lá para os seus discípulos, quando eles ficaram encantados com aquele templo. Ele disse: gente, para com isso, aí não vai ficar pedra sobre pedra. E isso aconteceu no ano 70, como já foi dito aqui, mas ele também deixou claro para eles e para nós, porque ficou registrado aqui na palavra santa divina, que esta terra um dia iria voltar a existir e que este seria um grande sinal de que o arrebatamento dele estaria perto de acontecer. Por isso, Igreja do Senhor, que nós venhamos vigiar, que nós venhamos buscar a cada dia mais e mais nos santificar, fazer o querer e a vontade do Senhor, porque o arrebatamento está muito mais próximo do que nós podemos imaginar. Amém? Te agradeço aí por este tempo. Glória a Deus pela tua vida e até o próximo meditando na palavra em nome de Jesus.